priorizei nessa apresentação, né, como eu nunca tinha feito uma antes, e muitas pessoas não sabem ainda, né, qual é a minha temática de pesquisa, eu foquei em, nesse primeiro momento, apresentar os meus sujeitos, né? Quem são as pessoas, qual é o lugar que eu tenho feito a minha pesquisa. Vou trazer isso para vocês de uma forma menos acadêmica e mais humana. Então, o tema da minha pesquisa é a influência da educação de jovens e adultos na produção artesanal das mulheres indígenas Caimbé. Vocês estão conseguindo ver meu slide aí? Sim, a primeira página, sim, mudou agora. Então, coloquei essa primeira apresentação, né, uma pré-qualificação apresentada ao grupo de pesquisa, tendo como orientadora a professora doutora Liliana Santos Souza. Eu procurei também trazer, no decorrer da apresentação, algumas imagens, né, do local de pesquisa, dos sujeitos que aparecerão, né, no meu trabalho, para vocês também conhecerem um pouquinho deles, da história deles. Então, essa pesquisa ela propõe uma análise entre as relações de trabalho, educação, né, de jovens e adultos, e a identidade étnica das mulheres Caimbé. Esse povo, né, o povo Caimbé, ele habita ali em Massacará, no interior da cidade de Euclides da Cunha. E o trabalho, ele propõe um estudo, né, dessas relações dessas mulheres com o trabalho, né, e o papel da educação nesse contexto. Bom, o trabalho ele tem uma característica de um estudo de caso com viés etnográfico. E eu procurei trazer também uma característica descritiva e de análises qualitativas dos resultados, muito embora não vá apresentar eles agora, nesse momento, né, que eu estou em andamento na pesquisa. O recurso utilizado ele foi basicamente um cruzamento de informações e com uma junção, né, das teorias pesquisadas e estudadas no decorrer do processo de pesquisa. Qual a importância, né, o que motivou a pesquisa foi a necessidade também de estabelecer um debate dentro das escolas, e nós procuramos trazer isso, né, fiz o possível para que isso acontecesse, de se discutir a questão das etnias, a questão das especificidades dos povos indígenas, para que as futuras gerações elas entendam, né, de uma forma sem retoque, sem máscara, qual é a verdadeira história dos povos indígenas. Isso para além de se trazer a questão do artesanato como referencial étnico, né, como registro de histórias e de memórias desse povo. Mas também era necessário entender e acolher a real história, né, dos povos indígenas, e especificamente, no meu caso, desse povo que eu venho pesquisando aí no decorrer desses anos. Se você puder encostar mais no microfone, a gente ouve melhor. Não estou ouvindo bem, não. Está melhor? Melhorou. Pronto. O começo de tudo, né, e aí eu venho trazendo na pesquisa, no início dela, na introdução, né, o primeiro capítulo, eu trago um resgate, né, dessa história dos povos indígenas. Eu venho trazendo toda uma pesquisa acerca da história do território, da própria história do povo Caimbé, e contextualizando isso de uma forma geral com a história dos povos indígenas no país, né, no Brasil, e a herança que esses povos trouxeram para nós a nível de cultura, de língua, e que se faz necessário para a compreensão, né, da situação atual desse povo.
momento que é muito importante para mim aí, e eu inicio o meu trabalho agradecendo, né, os meus referenciais, a minha base, né, a pessoa que me estimulou, que me movimentou, né, que é minha mãe. Então, eu inicio meu trabalho agradecendo também a ela, né, o empenho que ela teve em me sustentar até aqui, me ajudar e me cuidar e me ensinar o que eu sei e o que eu sou. Eu inicio com gratidão a ela. E como a gente fala de ancestralidade, de histórias e de memórias no decorrer do trabalho, essa é uma memória, uma pessoa que está sempre presente, ainda que longe de mim. Então, uma outra questão que eu vou especificar durante a pesquisa são as diferenças entre os povos indígenas. Né? Costuma-se generalizar, né, indígenas como um todo, e não. Cada etnia tem uma especificidade. E no decorrer do trabalho, eu venho trazendo um pouco do que é a etnia Caimbé. Eu iniciei aqui com um trecho, né, da Declaração dos Povos Indígenas, que eu achei assim muito bonita e que fala muito do que eles vivenciaram, do que eles me trouxeram, né, como referência, e durante as entrevistas e os questionamentos que eu fiz com eles, desde os mais velhos até os mais jovens, uma coisa que está sempre presente e é muito importante falar sobre isso quando se fala de povos indígenas, é a relação deles com a terra, com o território que eles vivem. E tudo começa aí, tudo começa nessa relação que se tem com o território, que se tem com o lugar que se escolheu para ser a raiz. E a história deles não é diferente. Tudo que aconteceu ali, tudo que eles trazem no artesanato, nas histórias, nos contos que eles passaram para mim, né, e que eles passam para todas as pessoas que visitam e têm contato com eles, passa pela questão do território. O começo de tudo é o que fez deles o que eles são ali hoje. E traz toda essa simbologia do que é o lugar, né, que eles vivem para eles. Uma das pessoas que eu entrevistei foi esse jovem vice-cacique, Vanilton Narciso, e ele contribuiu bastante com as pesquisas. Ele é ex-aluno da EJA e é um vice-cacique, o filho do cacique mais velho da etnia, e ele colaborou bastante com a gente. Eu trouxe muito conteúdo a nível da história, dos rituais, das pinturas, e eu consegui recolher um material bem interessante com esse suporte que ele possibilitou para a gente ali. Então, a família aí do cacique mais velho, a família do Vanilton, meu pai, a mãe, os irmãos. Eu tive contato com os 3 caciques, porque é um cascado triplo. E aí as pessoas perguntam, mas por que é um cascado triplo? Porque a etnia Caimbé, ela tem 3 locais específicos lá no interior que eles ocupam. Então, eu tenho a sede, né, o local principal, que é o Massacará, e tenho mais 2 povoados vizinhos, que também são ocupados por eles, e que aí tem 2 representantes, que são os caciques desses povoados, que é o Incó e Várzea. Isso eu descrevo depois, especificamente no meu trabalho. Essa multiplicidade de culturas, esse desconhecimento também que se tem, né, sobre a cultura indígena, sobre a história indígena, ela tem gerado muitas vezes um desconhecimento e uma falta de afinidade com as questões que são específicas do indígena, e de certa forma, às vezes elas criam, né, por desconhecimento,
estereótipo, né, do indígena que não coincide com o que é realmente, né, a vivência indígena, com o que é realmente o indígena, né, como eles vivem na realidade, como é a cultura deles. Então, eu percebi no decorrer da pesquisa que existia muita estereotipia, né, que não condizia com o que era real. E foi um aprendizado muito valoroso a nível de convivência, de perceber esses povos, de perceber ali, viver a história deles um pouquinho. Historicamente, as escolas elas têm trazido dentro dos currículos, né? E mesmo na educação indígena, isso aconteceu nesse povoado que eu pesquiso, uma história do índio, do indígena, que não condiz com as realidades dele. Então, assim, se a gente perguntar como é que funciona a escola indígena no Maçacará hoje, a escola indígena no Maçacará hoje, ela funciona com um currículo adaptado, né, adequado às necessidades daquela etnia. Ela hoje traz algumas disciplinas que foram agregadas no currículo, que são pertencentes à cultura indígena, então eles trabalham cultura indígena, eles trabalham língua indígena e eles trabalham artesanato. São disciplinas que foram agregadas no currículo. Uma outra questão que é muito interessante é que a escola ela começa como uma escola semicista, que foi municipalizada e que depois passa a ser estadualizada. E, nesse momento, ela passa a ser, de fato, uma escola indígena, porque até então ela era uma escola que recebia indígenas, mas que não tinha um currículo adequado para trabalhar com eles dentro do ponto de vista histórico e cultural. E aí eu passo, nesse sentido, hoje, a ter uma escola que funciona com currículo indígena e com professores, corpo docente da escola, totalmente indígena. Então, um corpo docente que é preparado do ponto de vista intelectual, né, do ponto de vista do preparo acadêmico, eles têm se empenhado para isso, para que hoje a escola consiga atender essas necessidades. Eu tenho feito, mesmo agora em época de pandemia, algumas entrevistas com a coordenação da escola, e depois eu vou passar para vocês alguns trechinhos, para entender como é que foi feita essa adequação, qual foi a história da escola. Então, eu vou trazer também isso na pesquisa para que quem tiver contato com a pesquisa possa entender como é que a escola chegou onde ela está hoje, né? Porque nem sempre foi assim. A gente sabe que as populações indígenas, elas são populações com uma história de direitos negados. E na educação isso não foi diferente. Mas o que eu tenho ali hoje, o que eu pude perceber, é que eles conseguiram, graças a muita luta, ter sim uma escola que é indígena com um currículo adequado para isso. E dentro de uma perspectiva cultural, um aspecto que eu achei muito interessante é que nós temos lá hoje um quantitativo de alunos que não são indígenas e que frequentam a escola e que convivem com essa cultura, com esse currículo diferenciado. E isso, para quem viveu aquela história, para quem acompanhou aquela história, é um ganho riquíssimo. Você saber que você tem ali uma escola com diferencial que agrega, né, todas as culturas circunvizinhas, e essas pessoas têm contato com essa cultura diferenciada, e tudo acontece de forma harmônica e se entrelaça ali no decorrer do ensino, do processo. E o resultado disso tem sido bem satisfatório a nível de resgate cultural, de resgate étnico, de manter uma história que quase se perdeu. Bom, a escola, nesse aspecto, ela vai apresentar os projetos para que cada povo, né, no caso, o povo caimbé, né, ela vai trazer dentro do contexto curricular aquilo que o povo esperou tanto, que fosse trabalhar a cultura própria da etnia caimbé dentro da instituição escolar e resgatar isso, deixar um registro das histórias, das memórias, que é o que eles têm feito, até com o apoio de algumas instituições, como a UFBA e a UNEB, né? Eu encontrei
que eles mais temem, para o que eles mais trabalham, que é manter a história viva. É uma preocupação que eu sempre escuto, principalmente dos mais velhos, do cacique mais velho mesmo, ele sempre fala isso. Quando eu pedi para fazer a pesquisa, a primeira pergunta que ele fez é: o que é que você vai deixar para nós enquanto registro disso? O que é que vai ficar da sua pesquisa? Porque ele disse que muita gente vai lá, conhece o povo, interage com eles e vai embora e faz, dali acaba, some. E a preocupação deles é colaborar, sim, para os pesquisadores, eles têm feito um trabalho muito bonito em relação a isso, mas com a preocupação de ter um registro disso, para que não se perca a história. Eu trouxe aí os elementos, né, que estruturaram a pesquisa, as relações, né, dessa etnia, as relações do povo caimbé com o território, as relações simbólicas, o currículo desenvolvido pelos professores, né, da escola, e de que forma eles têm trabalhado para reafirmar a identidade e o pertencimento enquanto indígenas pertencentes ao território caimbé no Sacará. Eu tenho aí a escola estadual, meu colégio estadual indígena do Jackson. E eu comecei, nesse sentido, falando em território e pertencimento, a delinear, né, o tema e norteou a investigação, que seria a contribuição do currículo das práticas pedagógicas promovidas pelos professores da educação de jovens e adultos no colégio, a fim de que fosse legitimada a identidade caimbé, né, no sentido de pertencimento ao território. E aí, nesse sentido, o que se pretende com a pesquisa é analisar as histórias de mulheres indígenas caimbé com a finalidade de investigar, a partir das suas produções artesanais, os conteúdos da cultura, do trabalho, né, que são realizadas em sala de aula na modalidade da EJA. Então, a problemática que eu trago seria até que ponto essas atividades desenvolvidas na educação de jovens e adultos no colégio indígena contribuem para a afirmação dessa identidade a partir do currículo adotado, dos mecanismos metodológicos, pedagógicos assumidos pelo corpo docente. Então, de que forma a EJA, a educação, nesse sentido, de jovens e adultos, contribui para que a mulher indígena caimbé perceba e reconheça o seu potencial enquanto transformadora de uma sociedade, de sua família, e assim ela consiga possibilitar mudanças nos perfis de comportamento frente à sociedade e as situações de exclusão social que muitas vezes colocam o indígena à margem da sociedade. Esse é um trechinho do que foi a entrevista com a coordenadora da escola indígena, quando eu perguntei para ela sobre o significado de ter hoje, ali na comunidade, uma escola indígena para eles. E aí ela me respondeu o seguinte: nossa, falar da escola indígena na comunidade assim, é bom falar da escola indígena na comunidade, porque para estar como está hoje foi uma luta muito grande, né, de nós, professores, junto com a liderança, falando de que quando o município era uma situação e a gente percebeu dentro dos nossos estudos de um grupo de professores que estava fazendo o magistério indígena, né, a gente percebeu-se que se a gente estadualizasse a nossa escola, nós iríamos ter mais autonomia. E eu estava dentro desse grupo. Então, quando a gente conseguiu essa conquista, nossa, foi uma vitória e tanto.
a nós da comunidade, e nós professores que estavam percebendo essa melhoria para a gente. Então, foi tudo de bom, foi tudo de melhor, né? E aí a gente vê também todos os profissionais indígenas, né? E muitas coisas que foram chegando através de nossos esforços, tanto dos professores como também de liderança, que seguiam junto, correu atrás dos professores. A gente vê que foi uma luta. Isso depois eu vou descrever de forma bem específica no texto, mas foi uma luta que perpassou aí por questões de território e de empoderamento mesmo daquele local como instituição escolar e local que trariam para eles, que teria que ter uma característica, né, em relação à etnia, e trazer as histórias e trabalhar de uma forma que tivesse a ver com aquele contexto, né? Porque até então a escola ela servia de moeda de troca política entre município e indígenas, e era uma situação bem delicada. Né? Só com mais tempo depois para poder passar isso para vocês. Mas até esse momento, eles não tinham uma independência, uma autonomia para trabalhar o contexto curricular adequado, né, para a educação indígena. E desse momento em diante, eles conseguiram ter hoje a escola que eles tanto sonharam. E toda vez que se fala disso e que se conversa com alguém da escola, eles ficam bastante emocionados, porque foi com muita luta, com muito empenho. Eu falei com ela também sobre as mudanças que a EJA provocou na comunidade, né? De que forma que a EJA contribuiu para que houvessem mudanças dentro do território, para que as pessoas que saíram da EJA se empoderassem de suas vidas, se empoderassem enquanto pessoas, né? E com uma questão da profissão mesmo, muitas saíram de lá e buscaram estudar fora da cidade, se aperfeiçoar, e outros conseguiram se colocar dentro da comunidade com algumas funções que foram bastante significativas. E aí ela me respondeu o seguinte. Fez as mudanças, sim. A gente observava, você passou a observar, somente aquelas mulheres que não tinham terminado seus estudos, né, que depois da EJA eles tiveram essa oportunidade de concluir. Né? A gente via como elas ficaram empoderadas, ficaram contentes, ficaram um pouquinho mais animadas, né? Um pouco animadas na vida, e algumas conseguiram até algum trabalho mesmo interno dentro da comunidade. Sobre as conquistas da EJA para a escola estadual, ela me respondeu o seguinte. Então, com o resultado da EJA, em 2018, a gente conseguiu um curso técnico em informática. E a maioria dos estudantes, né, tinha um número grande dos estudantes desse curso foram estudantes da EJA. E aí eles hoje estão com um curso técnico em informática. O curso foi concluído agora, no final de 2019. E o papel da EJA na contribuição para o empoderamento feminino? Sim, com certeza. Mulheres estudantes da EJA, que hoje é liderança indígena, com certeza. Nessa última questão, ela me passou também as situações em relação a essas mulheres que fizeram parte da EJA, como é que hoje elas se colocam na sociedade. Então, ela me trouxe essa realidade que hoje nós temos lideranças femininas dentro da comunidade Candomblé, que trabalham dentro de movimentos, né, e que são egressos da EJA. E também existem egressos da EJA que hoje trabalham com algumas disciplinas dentro da escola e, de alguma forma, elas contribuem com o trabalho que é realizado ali. Existe também, como resultado da EJA, uma associação de mulheres artesãs
que já não mais trabalham dentro da escola, elas agora estão externas, mas que também são resultado desse trabalho que foi realizado ali. Existe uma característica na comunidade com relação ao quantitativo de alunos na EJA, e depois vocês vão poder perceber pelos gráficos e a parte quantitativa que eu coloco no trabalho. Existe uma grande quantidade de alunos na EJA e uma evasão num período específico do tempo que é decorrente da lavoura. Mas o número acentuado diz respeito também à questão territorial. Então, assim, durante uma boa parte da história deles, eles ficaram sem acesso à educação. E eles foram tentando, né, retomar isso com empenho para que essas pessoas que não tiveram acesso voltassem à escola, estudassem e pudessem se apoderar, né, da sua história e da sua cultura, né, de toda essa tradição que eles tinham, que foi se perdendo com o tempo. E hoje existe um trabalho muito bonito que é feito pelos mais jovens de resgate dessa cultura, tanto do ponto de vista dos movimentos que eles realizam dentro da comunidade, como do que eles têm feito a nível de colaboração com os pesquisadores que acabam indo para lá para fazer esse registro. Né? Porque é muito importante para eles, uma vez que eles perderam esse referencial há alguns anos atrás por conta da briga, né, da disputa territorial. Isso foi uma sequela dessas questões, né, de se perder, né, a raiz, de ter que sair, deixar a casa, deixar o território, e depois ter que se refazer em outro lugar, e todo um contexto que vem agregado a isso. Então, entende-se que a ascensão da EJA, né, seja uma condição para que a mulher indígena, no caso da minha pesquisa que eu foquei na figura da mulher, se reconheça e reconheça o seu potencial enquanto transformadora da comunidade e da família. E muitas vezes a gente não entende essa questão do, mas como assim o indígena à margem da sociedade? Essas estereotipias, elas criam um universo de quem desconhece a cultura indígena, de quem desconhece a história, muitas vezes, uma figura do indígena que não condiz. Né? Então, a gente tenta o tempo todo na pesquisa resgatar essas vivências e resgatar quem são essas pessoas de fato, como eles vivem, e que sim, que tem pessoas ali que estudaram, que fizeram faculdade, que foram para além dali, porque sim, também é um potencial, né? O indígena pode sim hoje estar fazendo parte das universidades, por mais que isso choque às vezes as pessoas, mas é uma realidade e isso tem acontecido cada vez mais e isso é fruto também do empenho deles em resgatar essa cultura e essa história. Então, nesse sentido, as atividades da educação de jovens e adultos ministradas no Colégio Estadual Indígena do Jackson utilizam, além das outras, né, dos outros mecanismos de metodologia, o artesanato como cabedal cultural. Então, eu tenho essa questão do artesanato ficou muito evidenciada para mim, porque foi algo que eu percebi que não é só uma disciplina, não é só uma atividade curricular. Por trás dessa prática do artesanato vem toda uma história de pertencimento, de identidade, vem toda uma história com relação às crenças e os ritos, né, ancestrais que existem ali na comunidade. E tem toda uma simbologia que vai muito mais, assim, vai para além da questão apenas cultural e histórica, mas tem várias questões dentro da prática do artesanato que precisam ser reconhecidas e registradas a nível de cultura e de identidade indígena. Uma das coisas que é feita, né, todos os anos para que seja divulgado e seja trabalhado isso, e é feito também como
culminância de um projeto que é interno na escola, é a Feira de Cultura Caimbé. E aí eu trouxe alguns registros dessa feira, de momentos em que a gente pôde participar com eles. E aí eles trazem a dança, eles trazem o artesanato, eles trazem as histórias, os contos, eles trazem também os rituais religiosos, tanto os rituais mais antigos quanto os rituais que hoje são realizados na Igreja da Santíssima Trindade, né? E são feitas essas apresentações no decorrer dessa feira cultural Caimbé. Então, tem aí um folder, né, que foi de 2018. Nós fomos a umas 2 ou 3 feiras já dessas, para acompanhar essas apresentações e as novidades que eles trouxeram. Nessa feira também é interessante, porque a gente pode ter contato com indígenas de outras etnias que estão presentes. Eles costumam fazer também uma atividade de mesa redonda, e aí todo mundo fala um pouco de suas vivências, de suas histórias. E é algo bem interessante, bem curioso para se visitar e para se conhecer. Eu tenho alguns registros já da escola, né, do prédio, da estrutura física do local. Eu procurei registrar isso. Tive conversa com alguns docentes indígenas para saber a questão da formação, a questão do trabalho deles, o que é que eles levam da cultura indígena para o colégio, de que forma é ser trabalhado, e conhecer também um pouco dessas mulheres docentes indígenas, e algumas que fizeram parte, né, são ex-alunas da escola e hoje são docentes. E a gente procurou trazer um registro dessas histórias também. O artesanato deles, os mecanismos de locomoção que são utilizados durante as atividades, e como é que os indígenas fazem, porque chega um determinado momento em que eles têm que se deslocar da comunidade para a sede, que é o Rio da Cunha, para estudar. Então, como é que isso era feito? A gente procurou delimitar isso no trabalho também. E esse é o povoado, né, de Caimbé, Massacará. Pequenininho, eles são hoje 1.350 indígenas nessa comunidade, entre mamando e caducando, como diz o cacique. Então, é uma etnia pequena. E a EJA, ela contribuiu de uma forma muito significativa. O que se pôde perceber no decorrer da pesquisa e até agora, né, até o momento, é que houve uma transformação gigantesca depois que a escola se apoderou, né, a comunidade se apoderou mesmo da escola enquanto facilitadora dessa cultura, e a retomada das pessoas, né, que não tinham contato com a educação, e que eles puderam voltar a estudar e se posicionaram dentro da comunidade. Essa mudança dentro da comunidade é muito significativa. Assim, só pegando o antes e o depois, né, dessa trajetória toda, do início da escola até hoje, a gente consegue perceber as modificações dentro da comunidade em decorrência da educação. Né? E aí já teve seu papel extremamente significativo nesse contexto. Então, em primeira hipótese, né, a gente colocou ali: admitimos que os Caimbé habitam a Serra do Massacará desde o período colombiano, quando se distribuíram no território, ocupando 160.000 hectares de caatinga. De concreto, nós sabemos que eles colaboraram para a fundação do aldeamento, né, e tiveram uma discreta participação na Guerra de Canudos. Então, quando eu falei que a gente veio trazendo todo o contexto histórico da etnia, né, para que se tenha uma compreensão de quem são, né, e como eles estão hoje, a gente veio fazendo esse resgate histórico
participam ali do que o território simboliza para eles. Então, eles existem desde a primeira metade do século XX. Eles foram redivididos na década de 70, quando houve a retomada do território. Isso também a gente vai descrever porque é uma longa história. Eu tenho aí a Igreja da Santíssima Trindade, que existe toda também uma simbologia dessa igreja para eles ali dentro da comunidade. Aí, como resgate cultural e étnico, isso é sempre presente nos trabalhos escolares ali dentro da escola, essa memória é sempre trazida. E aí eu trago aqui alguns elementos, né, para vocês irem conhecendo um pouquinho deles, um pouquinho da pesquisa. A segunda hipótese sustenta-se na ideia da construção da identidade cultural, né, e fundamenta a comunidade da escola, da educação de jovens e adultos na escola estadual. Então, fazer esse resgate cultural, trazer a história desse povo dentro do contexto da EJA, foi o que nós colocamos aí como segunda hipótese para o trabalho, a necessidade também de se trabalhar dentro desse contexto com um currículo diferenciado, de maneira também que pudesse trabalhar, né, a preparar essas mulheres para assumir uma posição dentro da comunidade. E isso fica claro, né, na entrevista que eu fiz com a coordenadora, com algumas docentes da EJA e com alguns egressos da EJA que já foram entrevistados. Essa necessidade de trabalhar esse empoderamento cultural identitário desse povo. E a terceira, as manifestações do currículo e de suas práticas na educação de jovens e adultos. Então, eu coloquei essa terceira hipótese pela necessidade de não se trabalhar também a questão cultural indígena só dentro da escola e só com aquilo que os livros trazem a nível de entendimento da cultura indígena. E nós trazemos isso como uma necessidade a nível de especificidade étnica, de se trabalhar essa identidade do indígena em sala de aula. No caso, no contexto da educação de jovens e adultos. Então, diante das hipóteses elaboradas, o objetivo geral foi analisar o processo de construção dessa identidade feminina a partir do conceito adotado e das práticas pedagógicas promovidas pelos docentes na escola estadual, especialmente no que se refere ao ensino do artesanato indígena ao longo das atividades realizadas na educação de jovens e adultos. Como objetivos específicos, eu coloquei ali caracterizar o território, vou resumir para ser rápido, identificar o modelo pedagógico indígena, nós já temos feito isso em conversas com docentes e coordenação e fazendo o cruzamento dessas informações recebidas por eles, com as observações que nós temos feito com os discentes em sala de aula, no caso da educação de jovens e adultos. Registrar os modos como essa identidade feminina se manifesta no contexto da EJA e escutar, né, trazer essas histórias de vida dos discentes e egressos da EJA, de forma que a gente possa entender como é que o artesanato se coloca, né, se entrelaça aí com esses conhecimentos, de que forma que ele colabora com a assunção da identidade étnica e o pertencimento desses discentes da EJA no território também. Então, é isso. Conquanto essa pesquisa constitua parte integrante das atividades do mestrado, né, nós sabemos que é necessário a gente deixar como registro um material que seja resultado dessa pesquisa, e o nosso objetivo é elaborar um livro com as histórias dessas mulheres, ainda né, alunas e egressas da EJA, juntamente com os docentes também,
e trazer esse resgate dessas memórias, dessas histórias, num livro que vai ser o resultado final da pesquisa. No decorrer da pesquisa, nós fizemos alguns trabalhos também de afirmação, alguns trabalhos em colaboração com o vice-cacique, né, de trazer esse resgate, essas histórias também para o meio acadêmico. E aí nós fizemos algumas reuniões com o vice-cacique na UNEB, né, com a turma da MPEJA, e aí tivemos alguns registros disso, eu coloquei já aqui para vocês darem uma olhadinha e rememorar aqui comigo. Então, eu tenho momentos aí de Ivanilton com a minha turma da MPEJA, né, numa das disciplinas. Ele, um trechinho de uma entrevista dele com os alunos. Além desses momentos com ele lá na nossa turma, nós tivemos também alguns momentos em que eu levei essa temática, porque eu também trabalho com essa disciplina de cultura indígena, né? Aqui no TEJA, e a gente levou ele também para levar um pouquinho dessa história. E aí eu trouxe aqui a metodologia da pesquisa, né? Um enfoque qualitativo com viés etnográfico. Nós fizemos aqui nós já temos uma coleta de material para... Ainda não é possível fazer a conclusão, porque tem muito pouco tempo. Tem muito material para organizar aí ainda. Mas já foram realizadas as entrevistas com os docentes, discentes, com o cacicado. Questão primeira aí, a gente não consegue fazer pesquisa se o cacicado não for acionado aí de primeiro. Mas aí eu tenho um registro deles aqui. O locus de pesquisa, né, que eu já falei no início, que foi uma instituição educacional no território indígena do Massacará, fica ali no interior de Euclides da Cunha, em Povoação. Os instrumentos de pesquisa, nós fomos adequando. Na verdade, quando eu comecei a pesquisa, eu pensei em fazer uma coisa, e aí depois, no decorrer da pesquisa, eu acabei mudando, e fui mudando, e ainda estou mudando. Porque a gente foi adequando conforme as necessidades foram aparecendo. Então, no início, eu pensei em fazer algo totalmente diferente do que eu estou fazendo agora, mas eu acho que é válido, né? As mudanças fazem parte. E acontecem mesmo essas transformações aí no decorrer da pesquisa que são necessárias até para a gente conseguir encaixar aí as pecinhas do quebra-cabeça. O resultado final, que eu falei que vai ser o livro, né? E aí eu tenho um registro de Vanilton no Teatro Escola, Jorge Amado, que é onde a gente ministra a disciplina de cultura indígena. E aí levamos um pouquinho dessa cultura para eles conhecerem também. Nesse momento, nós levamos também, como a pesquisa fala de mulher indígena, nós levamos também uma jovem indígena da etnia Pataxó, para estar lá com a gente, falando um pouquinho do papel, né, da mulher indígena e das dificuldades, né, que se tem enfrentado em relação a isso, e da situação dos povos indígenas. É um trabalho muito bonito, muito gratificante. No momento aí, a jovem com ele. E é isso. Eu acho que eu vou conseguir apresentar para vocês um pouquinho. Deixa eu só colocar esse finalzinho aqui. A recordação dele aí com a nossa turma da MPEJA. E é isso. Eu quis trazer para esse primeiro momento
um pouco do meu lugar, né, de pesquisa. Quis que vocês conhecessem quem são as pessoas, né, que fazem parte dessa pesquisa e qual é o meu lugar de trabalho. Enfim, eu acho que é isso. E agradecer, né, eu agradeço muito, né, a pesquisa toda, como é uma pesquisa que fala de mulheres, eu agradeço às mulheres, né, que fazem do Ninguém Eu Sou. Então, delas, os referenciais que eu tenho, é minha mãe, como eu falei no início, e agradeço também a minha parceira de paciência da vida, que é minha filha, e as guerreiras que vieram antes de mim, né, das quais eu carrego essa ancestralidade. Então, é isso, gente.